1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse mês de agosto nós estamos trabalhando o tema perdão, estamos falando bastante sobre isso aos domingos, e hoje não vai ser diferente, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. Semana retrasada nós falamos sobre o perdão de Deus sobre a nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre aperfeiçoarmos o nosso amor a Deus através da prática do perdão. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema desfrute da graça do grande perdoador. E eu quero voltar nessa história, nessa temática pelo seguinte: porque nós precisamos desfrutar da graça do grande perdoador? Porque uma das coisas mais importantes, fundamentais, que Jesus veio a esse mundo fazer por mim e por você na cruz, foi nos oferecer perdão através da sua maravilhosa graça. E como nós sabemos, graça é um favor imerecido, algo que nós nunca teríamos acesso por nós mesmos. E por isso mesmo que Jesus veio ao mundo providenciar esse perdão sobrenatural para a minha vida e para a tua vida. E por que Jesus veio providenciar isso? Porque ninguém por si mesmo seria capaz de perdoar-se das suas próprias transgressões. Ninguém aqui tem essa capacidade. Ninguém aqui tem o poder de se eximir dos seus próprios erros diante de Deus. E a Bíblia diz, Paulo escreve lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem nenhum ser humano na face da terra que nunca tenha cometido pecado. E aí João parece que vem agora e escreve que nós precisamos confessar. E aqui é algo que muitas vezes pesa no nosso orçamento espiritual, porque a gente gosta de pecar no varejo, mas pedir perdão no atacado. Falei semana passada, a gente peca todo dia no varejo, né? Só que quando chega para orar, fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, que eu já não posso nem contá-los. Usa até a Bíblia para querer contextualizar a sua confissão. Só que na verdade não funciona. João ele dá um princípio para nós aqui nesse texto, extremamente importante. E em primeiro lugar eu quero falar exatamente sobre isso. Quando nós desfrutamos dessa graça, desse perdão maravilhoso de Deus, nós temos que entender que a confissão deve ser praticada sempre que pecarmos diante de Deus. Você não pode pecar durante o mês inteiro e falar, igual o pessoal no povo de Israel fazia lá no Antigo Testamento, nos milênios passados: o sumo sacerdote resolve para a gente. Ele entra lá no Santo dos Santos, oferece o sacrifício. Se ele volta vivo está ótimo, porque Deus aceitou o sacrifício dele, por ele e pelo povo. E está todo mundo perdoado de tudo que passou durante aquele ano. Jesus nos oferece o perdão na cruz, numa perspectiva diferente. Hoje nós precisamos desfrutar e praticar e usufruir dessa graça todas as vezes que nós pecarmos. João diz: se nós confessarmos os nossos pecados, e essa prerrogativa já abre uma grande porta para nós, porque você pode confessar diariamente os teus pecados diante do teu Criador. Você não precisa acumular pecados para chegar então, uma vez por ano, como o povo de Israel fazia e falava: Senhor, agora eu estou perdoado de tudo que eu fiz desse ano. Não, meu irmão, você pecou, busca o altar do Pai. Você vacilou, busca se consertar diante de Deus. Às vezes acontece coisas tão engraçadas durante a nossa semana, e eu tenho certeza que você nunca ficou nervoso no trânsito com ninguém. Você nunca ficou bravo porque o cara te deu uma fechada, ou porque o cara está andando tão rápido que você está vendo uma tartaruga passar por você do seu lado. Você nunca se aborreceu no trânsito.
E você nunca deu aquela buzinada com raiva. Não, eu só sinalizei para a pessoa. Mentira. Você tacou a mão na buzina, que a tua mão na buzina era a mesma vontade que você tinha de jogar uma pedra no vidro do cara lá para ele acordar. Mas aí porque a gente é cristão e tal, a gente só buzina, né? Mas lá por dentro, a tua vontade, meu irmão, é voar em cima do cara. E aí sabe o que a gente pensa muitas vezes? Isso não foi nada. Só que aí você volta para casa e tem um outro problema acontecendo. Só que você não lembrou que você já tinha uma semente ali que foi plantada no teu coração e você não exterminou ela. E é só a graça de Deus que é capaz de exterminar a semente do pecado na gente, quando está querendo brotar, quando está querendo formar alguma coisa ruim em nós. E aí, vai indo, vai indo, vai indo, vai crescendo. Quando vê, meu irmão, você está com uma árvore de 150 anos, com um tronco de mais de 2,5 metros de diâmetro no teu coração, e para arrancar esse bicho depois, é só a graça de Deus. Então você tem que confessar. Aconteceu um problema, busque o conserto. Brigou em casa, conserta. Brigou no trabalho, conserta. Brigou no trânsito, conserta. Outro dia, eu não cheguei nem a exteriorizar a minha indignação. Eu estava dirigindo e uma pessoa me fechou assim com tudo. Sabe na hora que sobe o sangue de você falar, agora eu buzino, ele vai ver como o meu carro tem uma buzina linda. Mas na hora, sei lá, no dia acho que eu estava mais espiritual assim, então daí tipo, sei lá, não rolou, eu não tive ação. Eu só parei e tal, aí a pessoa passou do meu lado e pediu desculpa. Agora e se eu tivesse lá, né, como alguns dizem, não falo palavrão, mas digo, ô seu abençoado, mas está querendo dizer outra coisa, é a mesma coisa, tá querido, diante de Deus. Não pensa que a troca de palavras vai resolver alguma coisa no teu coração, porque não vai. Né? Uma vez o irmão disse assim, eu até corrigi o rapaz, ele trabalhava com os adolescentes na igreja, ele dizia assim, ô filho de uma bênção, você está querendo dizer aquele palavrão que vocês sabem, aí que todo mundo costuma dizer lá fora, lá no mundão, é a mesma coisa, você só tentou evangelizar o palavrão no teu vocabulário evangeliquez, é a mesma coisa, a boca fala do que está cheio o coração, você falou algo, mas lá dentro você estava pensando outra coisa. E aí o que você tem que fazer com isso, meu irmão? Confessar. Tantas vezes que a gente está nervoso, a gente está irritado, e a gente não está disposto a abandonar isso, meu irmão. Você tem um privilégio que Jesus te deu na cruz, de agora não ter mais véu entre o santo dos santos, entre o Criador e a criação. Não tem mais agora separação entre o Deus Todo-Poderoso e a humanidade que foi alcançada pela graça. Hoje você pode chegar diante do Pai a qualquer momento e falar, Deus, olha, me perdoa. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu não devia ter falado o que eu falei. Eu não devia ter agido como eu agi. E tem horas que a gente parece que deixa passar. Você acredita que você pedia mais perdão quando você se converteu do que hoje? Porque hoje a gente se sente um pouco mais santo, parece, um pouco mais aperfeiçoado assim, tipo, agora eu sou um pouco mais espiritual. Meu irmão, você é tão pecador quando você era o dia que você conheceu Jesus, não mudou nada. O que muda na verdade, preciso corrigir, é a nossa pretensão de pensarmos que estamos no parte de cima da prateleira. Oração do fariseu, eu gosto demais dela. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano aí, que é um miserável, um lixo da sociedade, o cara é ladrão, o cara não vale nada. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou o dízimo, porque eu faço... Meu, isso é oração de fariseu, cara. E a gente se sente assim muitas vezes. Olha para o defeito do outro e fala, esse cara é mais pecador que eu. Obrigado, Jesus, que eu não sou igual a ele. Em outras palavras, a gente faz isso. E sabe quando que a gente começa a fazer isso demais? Quando a gente está se arrependendo de menos. Muita pretensão significa pouco arrependimento. Porque aquele que mais ama é aquele que se sente mais perdoado. Falamos isso aí na semana passada. Aquela mulher enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, molhando com as lágrimas, e ela se sentiu perdoada demais por Deus. Ela viu que Deus mudou a vida dela, que Jesus amou ela, independentemente da sua velha vida. Então ela amava demais Jesus, enquanto que Simão estava olhando para Jesus e falando assim, ele é só Jesus.
Porque ele se sentia auto-justificado, porque ele sentia que não precisava. E às vezes a gente está sendo mais Simão do que aquela mulher. E na verdade, diante de Deus, meu irmão, você tem que se sentir a pior pessoa do mundo. Porque na verdade nós somos as piores pessoas do mundo. Porque diante da graça de Deus não tem ninguém bom. Não tem ninguém que tire 10 com Deus. Não tem ninguém que fala assim, não, ó, com Deus eu estou aprovado, eu estou liberado, está tudo certo. Não existe. Romanos capítulo 3, Paulo vai escrever acerca do pecado, acerca da origem do pecado. E num determinado momento, acho que é versículo 3, ou próximo disso, ele diz: não há um homem bom sequer, ninguém que faça o bem. Ou seja, ninguém pode ser aprovado por Deus pelas suas próprias ações. Ninguém pode ser aprovado por Deus pelos seus próprios méritos. Então, confesse a Deus. Confesse ao Senhor os teus pecados. Derrame o teu coração diante do altar de Deus. Diga: Senhor, olha, eu estou errando demais, mas eu creio que o Senhor pode me fazer acertar demais. Porque a mesma capacidade que o ser humano tem de errar demais, Deus tem a capacidade de te fazer acertar demais. Porque os erros são humanos, os acertos são divinos. Deus te faz fazer as coisas certas. Ficou redundante. Deus te leva a tomar as decisões mais acertadas na tua vida. Segundo aspecto aqui, dessa grande e maravilhosa graça de Jesus que nos perdoa. O perdão que nós recebemos é fruto da fidelidade e da justiça de Deus. Isso aqui para mim é quase que fundamental quando nós falamos acerca de pecado, acerca de perdão, de restauração, de regeneração, que é a obra do Espírito na vida do cristão, na vida do ser humano. O que ele diz na sequência do texto, na parte B do versículo 9? Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Olha que na verdade João está dizendo o seguinte, que todo o aspecto de perdão, de restauração, de transformação, não tem mérito humano, não tem origem humana, não tem nenhuma fundamentação humana. Toda e qualquer ação divina acerca do perdão sempre tem que ser creditada única e exclusivamente a Deus. Às vezes as pessoas usam essa expressão: eu senti de perdoar tal pessoa. Você não sentiu coisa nenhuma. Aí o que acontece nesse aspecto? Às vezes a gente sente que é prerrogativa nossa perdoar pessoas, pedir perdão. Às vezes nós pensamos que é por nossa causa que algo de Deus está acontecendo na vida de alguém querido. Nada é por tua causa. Se você sentiu no coração de pedir perdão a Deus ou a alguém, ou de perdoar alguém que te fez mal, é porque um dia o Espírito Santo veio ao teu coração. João 16:8 fala isso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem te leva a qualquer noção de atitude diferente é o Espírito Santo de Deus. Não foi você, não fui eu, não somos nós que produzimos a ação perdoadora. É o Espírito Santo que vai te levar a ser diferente, meu querido. Por isso que diz o texto que Ele é fiel e justo. Nós não somos fiéis e tampouco justos. Por isso que nós não temos condição nenhuma de perdoar por nós mesmos, de pedir perdão por nós mesmos. Agora, não ser justo não significa que não somos justificados. Romanos capítulo 5, Paulo vai falar sobre a justificação que não vem também de nós mesmos. Ele diz: portanto, vocês foram justificados agora pela fé, e vocês têm paz com Deus, porque a fé que vocês depositam em Cristo promove a justificação que Ele produziu na cruz para te tornar agora um ser justo, mas não pelas tuas próprias ações ou conceitos, mas você agora é justo, porque o justo juiz decidiu te absolver da pena que você e eu éramos réus, condenados, e que não tinha mais nenhum tipo de salvação. Terceiro aspecto: Deus remove de nós as marcas produzidas pelos nossos erros. Gente, eu gosto demais dessa parte do texto, porque olha o que ele diz: e nos purificar de toda injustiça. Eu aprendi uma vez, e eu vou usar aqui essa fichinha de referência,
Porque eu não vou rasgar a ordem do culto, porque senão a gente se complica depois aqui para ler o final dos avisos. Porque eu até tive essa ideia agora também, né? Eu planejei muito ela. Aí o que acontece? O pecado, meu irmão, na tua vida é o seguinte: você pecou, é assim, ó. Você sabe o que... Ai, obrigado, irmã Débora, mas agora já foi. Você sabe o que acontece quando Deus vem te perdoar? A maioria das pessoas cria a sensação do seguinte: que Deus pega uma cola mágica ou um durex e Ele faz isso, não é verdade? Sabe como é que é a ação perdoadora de Deus na sua vida? Deus pega a tua vida de pecado, Ele faz assim, e Ele te dá uma nova folha. Isso aqui é graça. Remendo não é graça. Graça faz de novo. Graça pega uma vida totalmente destruída e dizimada pelo pecado, e Deus olha e fala assim, ó, tem mais nada, tá tudo novo. Deus olha assim. Sabe como é que a gente olha? Daquele jeito ali, no chão, pisado, rasgado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Pastor, mas como que Deus pode restaurar a vida de uma pessoa? Primeiro passo: confissão, arrependimento, consciência de que errou e de que precisa agora ser restaurado por Deus. Qual que é agora o próximo caminho? Qual que é a sequência desse processo? Eu gosto demais desse verbo que João escreve, porque quando ele diz assim, nos purificar de toda injustiça, no grego, essa palavra purifica está no presente contínuo. Ou seja, a graça de Deus, ela não é simplesmente algo que acontece e se interrompe. Quando ele diz, e ele te purifica, no sentido original ele diz, e ela vai te purificando todos os dias. Ou seja, todo dia que você chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa, Ele vai falar assim, meu servo, eu estou te perdoando. Se você chegar no outro dia e você errou em outra área, Deus me perdoa, Ele vai falar, meu filho, eu estou te perdoando. Ou seja, todo dia a graça de Deus é capaz de te dar uma nova folha, para você continuar escrevendo agora uma nova história. É assim que Deus faz. Deus não fica remendando a tua vida, Ele não fica colocando aquele branquinho, o leak paper que a gente usava na escola antigamente. Deus pega e fala, meu filho, essa folha não tem mais condições de conter a minha história. Espera só um pouquinho. Ele pega, lança nas profundezas do mar os nossos erros, as nossas transgressões, e Ele fala, meu filho, o sangue de Jesus te dá condições agora de ter uma nova folha. Pastor, e se eu errar todos os dias? E se eu não encontrar forças para ser uma pessoa melhor todos os dias? É só você olhar para a graça dele. Porque na verdade, quando a gente pensa que não é digno, a gente ainda não entendeu a graça. Dignidade é algo que realmente não existe no parâmetro humano. Você nunca vai ser digno diante de Deus de absolutamente nada. Agora, quando a gente fala sobre graça, a história muda de foco. Porque agora não é mais o que eu tenho direito de receber, mas é o que eu recebi por herança. E herança é um negócio que você não escolhe, você simplesmente tem. E Deus decidiu através de Jesus adotar você como filho dele e receber por herança tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Ou seja, graça, meu querido, é presente. E aí, olha o que João escreve, um pouquinho antes desse versículo 9, no versículo 7, lá de 1 João capítulo 1. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, Deus, Ele te remove completamente qualquer iniquidade que esteja habitando dentro do seu coração, se você estiver realmente arrependido. A única coisa que compete ao ser humano é estar realmente arrependido e confessar. Todo o resto é processo divino. Ou seja, e já concluindo, Deus sempre será perfeitamente capaz de restaurar a sua vida, mesmo que você tenha cometido pecado. Jesus na cruz isentou você de qualquer pagamento adicional pelos seus pecados. A única atitude que Deus espera de um pecador é reconhecer suas falhas e buscar em Jesus o perdão que muda nossas vidas para sempre.